No vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma empresa que é bem desconhecida, poucas pessoas sabem que existe essa empresa, ainda é uma small cap, uma empresa pequena, então tem bastante potencial de crescimento e ela costuma pagar um bom dividendo, além de ser uma empresa que ainda está barata. Eu estou falando da Indústrias Home, a sua sigla é Home 3. Então ela é uma empresa que subiu somente 11% neste ano, como a bolsa inteira subiu, ela acabou subindo menos. Ela é negociada a quase 5 vezes lucro, num PVP próximo de 1 e pagou um dividendo de 7,3%. Sendo que o retorno dela em 10 anos, claro, reinvestindo os dividendos, foi de quase 600% e em 5 anos, mais de 300%. Então é uma empresa que gerou bastante valor para os acionistas. O seu preço sob valor patrimonial, se você for analisar com base nos últimos anos, ela está mais barata do que há 4 anos atrás. Então em 2019, 2020, 2021 e 2022 ela estava mais cara do que hoje. Ela teve uma queda bem acentuada. O seu PL também está bem próximo dos anos anteriores, então não está cara ainda. Ela está com um ROI bem elevado, está com quase 18% de ROI, sendo que chegou a quase 22% de ROI em 2020. Tem um CAGR de lucros médio, ou seja, um crescimento de quase 19% nos últimos anos, é muito bom. Uma liquidez corrente de 2,3 vezes, ou seja, é a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas. E a sua dívida líquida sobre seu EBITDA é 1,7 vezes, é uma dívida bem controlada ainda. Sobre seus dividendos, a média é em torno de 9,1% nos últimos 5 anos, isso porque em 2020 ela pagou 17% e em 2018 10,6%. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que 2021 o dividendo foi tão baixo? Porque simplesmente ela pagou 69 centavos por ação. E em 2021 ela chegou a custar mais de R$30. Então o dividendo foi muito baixo comparado ao preço que ela custava. Ela estava muito cara naquela época. E em 2022 já pagou 89 centavos por ação, mas já corresponde a um dividendo de quase 6%. Então foi um dividendo mediano. E atualmente está em 7,3%, é um bom dividendo. E o payout dela gira em torno de 50% a 40%. Pagou em 2022 30% e mesmo assim um dividendo de quase 6%. Então é uma empresa muito rentável, sendo que o seu lucro e sua receita vem crescendo. Seu lucro em 2019 era 129 milhões, em 2020 foi 174 milhões, 2021 204 milhões e 2022 216. A empresa teve sua estreia na bolsa em 1971 e foi criada em 1938, então é uma empresa bem antiga que tem quase 1.600 funcionários. O seu valor de mercado é de apenas 1,18 bilhão, então é uma empresa ainda pequena, tem muito potencial de crescimento. Ela é uma empresa parecida com a WEG, porque ela também fabrica produtos para os mais variados setores da indústria, aeronáutica, da defesa e até da cadeia automobilística. Então é uma empresa industrial, claro, é bastante afetada pela demanda. Em épocas de crise, pode sim cair o seu lucro fortemente, já que o que mais impacta o lucro dessas empresas é o índice de confiança dos empresários industriais. E desde 2013, ela vem crescendo lucro e receita, teve seu lucro histórico em 2022 com 216 milhões. E hoje o seu lucro líquido com sua cotação se encontrou. Então não há uma simetria tão grande de mercado como aconteceu em 2019. Sua cotação estava acima do seu lucro líquido. Nos resultados trimestrais agora do terceiro trimestre de 2023, ela teve um EBITDA de 32,9 milhões, uma entrada de pedidos, como se fosse uma expectativa de venda de 288 milhões, uma geração de caixa, que é parecido com o EBITDA, que vem o lucro nos impostos, juros e depreciações, de 20,5 milhões, e uma margem bruta de faturamento de 41,8%, cresceu quase 2 pontos percentuais comparado ao ano passado. Um ponto também que impacta essas empresas diretamente em indústrias é em si o Produto Interno Bruto, o PIB. Como vem retraindo ultimamente, estava negativo, junto com a formação bruta de capital fixo, pode sim impactar na sua demanda. Então quando o mercado, o Brasil em si está aquecido, os empresários ficam mais confiantes, as empresas tomam mais dívidas e acabam fomentando a venda dessas empresas industriais. Como eu disse para vocês, o índice de confiança do empresário industrial, uma das principais métricas, vem em queda desde 2022. Estava em 50 pontos percentuais atualmente, sendo que naquela época girava em torno de 60% até 65%. Então é uma queda bem considerável, sendo que 76% do seu faturamento é no Brasil, 17% na Europa e os outros 7% na América do Norte e na América Latina. Então a empresa praticamente focada no Brasil, claro, tem uma pequena receita no exterior
o que é um ponto positivo que dá uma certa segurança a mais. O lucro líquido em 2022 foi 193 milhões, sendo que ela teve uma queda muito brusca a partir do quarto trimestre de 2022, sendo que naquele período ela lucrou 74 milhões no único trimestre. Já em 2023, no primeiro trimestre foi 30 milhões, no segundo 25 e no terceiro 22,3. Então teve uma queda bem acentuada, mas como é de costume, nos primeiros trimestres do ano, como podemos observar, tem uma queda de acordo com a demanda. A tendência é que se recupere a partir do terceiro trimestre, o que não aconteceu. Geralmente o quarto trimestre será o melhor, de acordo com o resultado que será divulgado. Poderemos observar sinal de melhora. De qualquer forma, se formos somar o lucro dos 3 primeiros trimestres de 2023, chegaríamos em 78,4 milhões. Se formos estipular um lucro de 30 a 40 milhões para o próximo trimestre, parecido com o do primeiro, claro que geralmente o último trimestre tende a ser melhor, mas tendo o pé no chão e estipulando mais 40 milhões de lucro líquido, chegaríamos em 118 milhões para finalizar este ano. Então foi um ano bem difícil, teve praticamente metade do lucro que teve em 2022. Um fator que influenciou diretamente na queda no seu lucro foi em si a sua margem líquida. O que antes era em torno de 10 a 14%, passou a ser em torno de 8 a 9%. Então teve uma queda bem acentuada, já que em 2022 sua média foi 12%, 2021 11% e 2020 10%. Então teve uma queda na sua margem líquida, o que afetou diretamente o seu lucro. Os seus empréstimos e também a sua dívida líquida veio crescendo, mas ela tem um caixa maior também. Então acaba tendo uma dívida controlada e nada preocupante por enquanto. 110 milhões de dívidas é um tanto quanto aceitável. Então agora vamos preencher a planilha de preço teto para membros do canal. Se você colocar aqui o ticker, automaticamente ela já puxa o preço atual. Você preenche agora com o lucro projetado. Vou estipular 120 milhões para arredondar. O payout atual está em torno de 42%. Vou estipular 40%, sendo que no Estatuto Social o payout mínimo obrigatório é 25% do lucro líquido verificado. Então é um padrão estabelecido pela B3. Claro que ela pode pagar muito acima disso. Então, preenchendo o payout, só falta o total de ações, que seria basicamente esse número aqui no site do Investidor 10. Nós teríamos um dividendo de 54 centavos, mas aí que tem um problema. Como é uma empresa small cap, que teve uma queda muito brusca no seu lucro e está apontando uma tendência de melhora, ficaria um preço teto muito fora da realidade. Seria R$ 9,00 de preço teto, hoje está R$ 13,40, então teria menos 32% de margem. E se você for observar em 2023, ela já pagou 98 centavos de dividendos, sendo que é uma empresa que teve uma queda muito brusca nos últimos anos, até porque seu lucro vem caindo, especialmente de junho até agora, caiu quase 38%. Como dizem, cotação acompanha o lucro. Para uma empresa que tem um ROI de 17%, uma dívida líquida ainda bem baixa, um ROIC também de 10%, é negociada a quase 6 vezes lucro e no PVP próximo de 1, ela não estaria cara nessas cotações de acordo com seus indicadores de eficiência. E claro, como ela já pagou um dividendo de 98 centavos e está indicando sinais de melhora, vamos preencher a planilha só para sabermos o preço teto de acordo com esse dividendo que já foi pago. Com 98 centavos de dividendos, estipulando 6% no mínimo para comprar a ação, teríamos o preço teto de 16,33. Hoje está 13,40, teria 21% de margem de segurança. Então, de acordo com o dividendo deste ano, você poderia comprar. Claro, o recomendado é esperar o resultado do quarto trimestre para termos um preço teto bem mais assertivo, porque geralmente no quarto trimestre é quando tem o melhor resultado do ano. Assim saberemos como está o cenário, se tem perspectiva de melhora. Claro, você poderia antecipar uma possível melhora comprando barato, porque se ela tiver um lucro bem acima do esperado, provavelmente sua cotação dispara, porque comparado aos preços anteriores, ela está bem depreciada, sendo que ela anunciou recentemente dividendos. No dia 18/12 foi a data com, o pagamento vai ser agora no dia 27/12, 19 centavos por ação. Isso é o valor bruto, teria que descontar 15% de imposto. Ela também pagou no mês 10, no mês 7, 2 dividendos no mês 4, um no mês 3 e um no mês 1, então ela pagou muitos dividendos. E uma small cap, que tem grande potencial de crescimento pelo fator tamanho, aliado a um bom pagamento de dividendos, vai cada vez mais potencializando seu retorno, já que você reaplica os dividendos e vai amenizando seu risco. Então, na minha opinião, é uma excelente empresa, eu estou de olho, pretendo futuramente adicionar na minha carteira, lembrando que não é recomendação de investimento,
mas é uma empresa bem redondinha, dívida controlada, cresce bastante, passa por momentos difíceis como qualquer outra empresa no ramo de indústrias, e em momentos assim que você compra num excelente preço, monta uma posição satisfatória e recebe um bom yield on cost no futuro. Lembrando que cada investimento é por sua conta e risco. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso àquela planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.